Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para trazer mais uma lista de livros para este canal. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com os seus amigos pra gente ajudar esse canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo. Então, gente, hoje eu vim trazer pra vocês 3 livros que aparentemente eles são diferentes entre si, mas que eles têm muito em comum e que eles precisam ser lidos e conhecidos. E são livros que nos fazem parar e pensar. Então eles são incômodos, sim, mas são incômodos necessários. E como eu falei pra vocês, aparentemente eles não têm nada em comum, né? São esses 3 livrinhos aqui. Então nós temos um livro de poesia, que é A Bruxa Não Vai para a Fogueira Neste Livro, da Amanda Lovelace. Temos um livro de fantasia dark, que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, que é uma edição da Dark Side Books. E temos um livro de romance, é um romance com distopia, que é Vox, da Christina Dauscher. E aparentemente eles não têm nada em comum, mas são livros que eu li este ano e mexeram muito comigo e falaram muito comigo enquanto mulher, cidadã, cristã, enquanto pessoa. Eu vou começar falando pra vocês por ordem de livros que eu li, tá? Então, o primeiro que eu li foi A Bruxa Não Vai para a Fogueira Neste Livro. Aqui nós temos uma coletânea de poesias que é dividida em 4 partes. São elas O Julgamento, A Queima, A Tempestade de Fogo e As Cinzas. Como vocês podem ver, esse livro ele está completamente marcado. Eu vou ler pra vocês esse poema aqui, dá vontade de ler todos, mas eu vou ler esse aqui que diz assim: Ser uma mulher é estar pronta para a guerra, sabendo que todas as probabilidades estão contra você. E nunca desistir, apesar disso. Então aqui você já pode ver que aqui a gente vai falar da luta feminina, né, da guerra que a gente trava todo dia. Porque, assim, nós travamos guerras contra nós mesmas, porque os preconceitos e os padrões pré-estabelecidos para nós são enraizados na nossa cabeça desde que a gente nasce, né? Desde que o mundo é mundo. Tem uma parte aqui, gente, que é muito assim, muito impactante. Eu queria que desse pra ver. Tá vendo aqui? Aqui embaixo tá escrito assim: Como evitar uma violência sexual. Aí aqui tem de 1 a 15, como se fosse uma lista, e está toda rabiscada. E aqui do outro lado da página está escrito assim: Como evitar cometer uma violência sexual contra alguém. E aí está a mesma lista de 1 a 15, e aí está listado em todos os itens: não estupre. Ainda pegando esse gancho de ler alguns trechos para vocês, então aqui tem mais um trechinho destacado. Não importa o que eles dizem a você. Não é sua obrigação ser educada com ninguém que não é educado com você primeiro. Levante-se, você não é capaz de ninguém. Então, assim, esse livro, ele é como se fosse um manifesto feminista, falando sobre a gente se entender como mulher, a gente entender nosso lugar de fala, nosso lugar como pessoa, como guerreira, né, como lutadoras. Fala muito sobre a sororidade entre as mulheres, sobre como a nossa força, como a nossa união tem muito poder, e de como os homens, como o machismo, ele vem para tentar nos segregar, para tentar nos fazer competir umas com as outras, para nos fazer julgar umas às outras. Então a gente tá o tempo inteiro comparando a nossa beleza com a beleza de outra mulher, julgando aquela mulher por tal atitude, e isso só nos enfraquece, e isso só nos deixa mais à mercê ainda dos homens machistas, enfim. E fala muito sobre a cultura do estupro, sobre a mulher ser a vítima e ser colocada como a culpada. Então, assim, é um livro que fala muito mesmo sobre o nosso lugar de voz, que a gente tem voz e que a gente precisa se unir, e que aquela frase que está muito em voga hoje, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Realmente, mexeu com uma, mexeu com todas. Não tem essa de mulher brigando com mulher por causa de homem ou de julgando uma outra. Fala muito, assim, da gente não se sentir segura de andar na rua, que nos ensinam muito a fechar as pernas, a não sair tarde de casa, a não flertar, enfim. Em vez de ensinar simplesmente os caras que não é pra estuprar, que não é não,
Então, como a sociedade, desde que a gente é criança, já nos oprime, já nos coloca nesse lugar de indefesas. E não somos indefesas, somos guerreiras, somos bruxas. E aqui fala assim, queime todos que tentaram queimar você. Então, esse livro é muito importante. Você olha assim pra capa dele, né? Você não dá nada. E se eu pudesse, eu comprava um exemplar pra todas as mulheres que eu conheço e saia distribuindo aí pela rua. Porque como é em forma de poesia, é rápido de ler e é muito impactante. É um mais impactante que o outro. O segundo livro que eu li foi Vox. Aqui a gente está numa distopia, onde nos Estados Unidos os puros tomaram o poder. O cabeça desse movimento, ele é um reverendo. E ele diz que a mulher ela tem que voltar ao passado, onde ela não tinha voz, onde quem decidia tudo por ela era o marido, ou o pai, ou enfim, o homem da família, onde não era permitido o relacionamento homoafetivo, onde não era permitido a mulher trabalhar, a mulher votar, enfim, né? E aqui a gente vai conhecer a história da doutora Jean. Ela era uma médica pesquisadora muito famosa, ela estava descobrindo a cura para a afasia de Wernicke. A área de Wernicke é uma área do cérebro responsável pela fala, a fala coordenada. Então, você falar com coerência, você conseguir colocar em ordem as palavras na hora de falar. E quando você tem lesão nessa área, você não entende o que está sendo falado e você não consegue responder com coerência. Então, a comunicação ela fica completamente inútil. Então, aqui nesse universo, nesse mundo, se passa na sociedade atual, no século XXI, nos Estados Unidos. As mulheres elas só podem falar até 100 palavras por dia e elas usam um bracelete que se elas passam de 100 palavras elas levam um choque e cada palavra a mais que elas vão falando fora disso, elas vão levando mais choques, a intensidade dos choques ficam ainda mais altas. Ela é casada, ela tem 4 filhos, 3 homens e uma menina de 5 anos que todas as crianças a partir dos 6 meses, as meninas elas já começam a usar os braceletes, então pensem só, né? E ela vive uma constante briga com ela mesma, porque no passado dela ela não era ativista, ela não era feminista, ela não ia pras passeatas, ela não defendia os nossos direitos. E ela pensa, por que eu não fiz isso quando eu pude, quando eu tinha voz? E ela tem 4 homens dentro de casa e o filho dela mais velho, ele é simplesmente totalmente a favor desse movimento puro, né, que eles falam que são os puros. E como é difícil pra ela ver o filho que ela criou e ela entende que ela ama o filho dela e que foi o que fizeram dele, né, os pensamentos que enfiaram na cabeça dele, mas a vontade que ela tem é de simplesmente estrangulá-lo. Ela é chamada para trabalhar para o governo por um determinado período de tempo porque eles querem que ela dê continuidade à pesquisa dela da cura da afasia de Wernicke. E o cara que comanda tudo, ele é um idiota que não sabe nada, só que só por ele ser homem, ele que está à frente. E ele fala assim, veja bem, é por isso que o modo antigo não funcionava. Sempre há alguma coisa. Sempre alguma criança doente, uma peça de teatro na escola, cólicas menstruais ou licença maternidade. Sempre havia um problema. Que é o que a gente enfrenta, né, de o pessoal falar que mulher não é o melhor profissional porque sempre tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar de casa, sempre tem alguma coisa, fica grávida, menstrua e é como se fosse uma culpa, né, a gente ficar grávida e aí a gente recebe menos, a gente é menos valorizada no mercado de trabalho, né, e esse é um pensamento que é o mais leve de todos que tem aqui. Esse livro ele chama a nossa atenção pro nosso poder de fala, né, por o quanto é incômodo você não poder falar e o quanto que a alienação religiosa ela pode fazer mal. Eu não tô falando de pessoas que são verdadeiramente cristãs, que acreditam em Cristo, que servem a Cristo e que leem a Bíblia e interpretam de forma correta, entendendo que a Bíblia ela foi escrita ao longo de anos, né? O Velho Testamento ele tem até um período pré-histórico. O tempo de Jesus é 2000 anos atrás no Oriente Médio, onde é um país super machista, então a gente não pode trazer isso pra nossa cultura. Pessoas que não entendem que Jesus não fazia diferenças entre homens e mulheres. Então, como isso é perigoso e como a gente ficar passiva a isso, é a gente dar voz para que as pessoas que pensam de forma machista, preconceituosa, homofóbica, racista, a gente ficar quieto, em silêncio, não é a gente simplesmente, não tô tomando partido, não, a gente toma partido do mais fraco. Então a gente tem nossa voz, a gente tem que lutar e a gente tem que ir contra da maneira que a gente puder, porque é uma guerra que precisa ser lutada e principalmente por nós mulheres. Sempre que acontece alguma coisa, sempre que um ditador toma o poder, ou sempre que, enfim,
quem sofre primeiro é a gente. E por fim, nós temos A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, essa edição da Dark Side, que vai mesclar o conto original da Pequena Sereia, mais a adaptação da Disney, mas assim, com uma releitura fantástica. A gente vai conhecer e acompanhar a trajetória da Gaia. É uma sereia que ela é considerada a sereia mais bonita do reino. Ela é a filha caçula do Rei dos Mares, de 5 irmãs. E o mar aqui, né, esse Reino dos Mares, ele é simplesmente completamente machista, assim, um grau, meu Deus do céu. As mulheres não têm voz, elas não podem comer muito porque elas precisam ser magras, elas precisam colocar pérolas nas caudas dela. É como se a gente fosse pegar brincos enormes e enfiar nas nossas pernas, simplesmente para acatar a um padrão de beleza. Então fala muito sobre esse padrão de beleza aqui estabelecido, que a gente se submete a procedimentos, a coisas dolorosas em função de um padrão de beleza aqui que assim, né, quem determina o que é belo? O belo é relativo para cada pessoa. E além disso, o pai aqui, o Rei dos Mares, ele promove muito a competição entre as mulheres. Então as mulheres, elas competem entre si. Todas estão num lugar de opressão, mas elas acabam competindo entre elas para ver quem é a mais bonita, quem canta melhor, quem tem mais pérolas na cauda. E tudo que o Rei dos Mares, esse homem, fala, elas acatam, assim, passivamente. E aí a Gaia, ela vai se apaixonar por um humano. Uma coisa também que incomoda bastante é que ela está prometida em casamento para um cara de 63 anos e ela tem 15 anos, então assim, é muito incômodo ver a interação entre eles. E pra ela conseguir viver esse amor com esse humano que ela só viu uma vez, ela acaba pedindo ajuda da Bruxa dos Mares e ela tem que se sacrificar mais ainda e ela perde a voz dela. A Bruxa dos Mares corta a língua dela, então ela vai pra superfície sem voz e as pernas dela, toda vez que ela pisar, ela vai sentir muitas dores. Então assim, o que a gente se submete? Esse amor, fala muito sobre isso, esse amor que machuca, esse amor que te bate, esse amor que dói, que faz mal, isso é amor. Isso não é amor. Você tem que se amar primeiro. Pra que você vai sacrificar a sua voz, um relacionamento que você não tem voz, que você é passiva? Isso é relacionamento? E como que assim, ela sem voz, ela fica indefesa? E não é uma história de amor, o final é surpreendente. E ela descobrindo a força que ela tem, tentaram tirar dela de todas as formas. A gente vê assim, a bruxa do mar, né, a personagem feminina sendo a errada e o Rei dos Mares, o bonzinho, será? Então a gente vê essa reviravolta. E, gente, tem um corte aqui, no final aqui do livro, que fala assim: eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes da minha. Então, gente, assim, fala muito sobre isso, sobre a gente lutar umas pelas outras. E às vezes tem uma que tá mais fraca e a gente vai e luta. E relacionamentos onde você precisa se machucar, onde você precisa sentir dor, onde você precisa se calar, se diminuir. E isso é relacionamento, isso é amor, isso vale a pena. Então, assim, são 3 livros muito incômodos, mas que são incômodos que faz você reagir. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade, né? Porque são muito atuais, gente. Esse dia eu tava conversando com meu marido e eu falei assim, parece que a gente vive num ciclo vicioso. A gente melhora um pouquinho como sociedade e depois a gente despenca de vez. Aí melhora mais um pouquinho e despenca de vez. Então, assim, o que a gente tem ouvido bastante ultimamente é que o mundo tá chato e que, né, nada mais pode. E tá chato pra quem quer ser preconceituoso, né? Pra quem quer ser machista, pra quem quer ser homofóbico. Tá chato mesmo, porque, querido, não é pra você ser, é pra você ter vergonha de ser assim. Se você não mudar, pra pelo menos você ficar acuado, sabendo que vai ter gente ali que vai falar, querido, não tô rindo da sua piada, não tem graça. Então o mundo tá chato pra quem, né, precisa mudar. Pra quem não precisa, tá ótimo. Pra mim tá ótimo. A gente precisa debater, a gente precisa bater sempre na mesma tecla, a gente não pode aceitar piadinhas maldosas, enfim. Chega. Vamos mudar. Então é isso, gente. Leiam esses 3 livros, mulheres, por favor. Esse livro aqui, ele é muito baratinho, geralmente ele tá R$7. Esse livro aqui também, ele sempre tá por menos de R$20. Esse livro aqui da Pequena Sereia, por ser uma edição da Dark Side, é mais cara, mas sempre tá tendo promoção. Eu acho que eu paguei nele R$16, então assim, vale muito a pena. Leiam, por favor. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.